A Julia Money Girl vai se casar. Oi, gente! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de notícias do Roblox. Recentemente, uma polêmica que a Julia Money Girl vai se casar e nesse vídeo a gente vai falar sobre. É o seguinte, gente, o único problema não é a Julia Money Girl se casar e sim por causa da exposição. Você já parou pra pensar que só porque alguém é famoso na internet, a vida deles não nos pertence? Hoje em dia, a internet transforma qualquer fofoca ou boato em verdade absoluta em questão de minutos. As pessoas se sentem no direito de bisbilhotar e criar teorias sobre a vida alheia. E vamos concordar que a maioria das teorias que são criadas sobre a Julia Money Girl, o motivo pela qual são criadas é muito simples, gente. É porque a vida da Julia Money Girl é privada e as pessoas não têm acesso a essa parte da vida de Julia Money Girl e só assiste os vídeos no YouTube. E um dos motivos de algumas pessoas espalharem a mesma informação como se fosse verdade é porque a vida de Julia Money Girl é privada e ninguém tem certeza que aquela informação é realmente certa. Um exemplo, gente, que eu vou citar aqui é uma teoria da Julia Money Girl que tudo aponta que sim é verdade, só que a gente não consegue confirmar se é verdade porque a Julia Money Girl nunca se pronunciou sobre pra falar se é verdade ou não. Simplesmente, gente, encontraram o sobrenome da Julia Money Girl e com isso encontraram também o Instagram da Julia Money Girl, gente, que tinha o sobrenome da Julia e pra melhorar a teoria, gente, não só o sobrenome como o nome Julia. A garota tinha o nome Julia com o sobrenome da Julia Money Girl. E depois dessa polêmica, gente, a conta foi desativada, ou seja, deixa um pouco de suspeita aí se realmente era Julia Money Girl ou não. E tudo aponta que sim, né, gente? Porque se não fosse Julia Money Girl, o porquê a conta foi desativada. Mas convenhamos, gente, que a Julia Money Girl nunca se pronunciou sobre, então não tem como confirmar se realmente era o Instagram da Julia Money Girl. A minha opinião, gente, sobre tudo isso é que as pessoas deveriam respeitar mais a privacidade dos youtubers que preferem ter sua vida mais reservada, mas longe dos holofotes. E o fato dela ser youtuber e figura pública não anula o fato dela poder escolher se ela quer uma vida mais reservada. O que mais a gente consegue ver perfeitamente na internet é o efeito manada, gente. O que acontece? Esse vídeo, gente, quando é falado como se fosse uma verdade que a Julia Money Girl vai se casar, a gente consegue ver que muitas pessoas acreditam e acabam passando informações que não são verdade para outras pessoas, e aí acontece o efeito manada. E a Julia Money Girl, por ser uma figura pública, obviamente ela vai receber bastante teorias, principalmente porque a vida dela é uma vida privada, longe dos holofotes, então as pessoas sempre querem estar sabendo sobre a vida da Julia Money Girl. E essas verdades, entre aspas, desnecessárias, devem afetar bastante a saúde mental da Julia Money Girl, né, gente? Porque as pessoas sentem necessidade de transformar um espaço privado em um mistério a ser resolvido. A gente não pode esquecer que o respeito é a base da relação do público com o criador. É o seguinte, gente, eu estava assistindo alguns vídeos e eu me deparei com isso na minha timeline e eu, sinceramente, fiquei muito surpresa porque a Julia Money Girl foi se casar. Como assim, gente? E eu também acho que todo mundo que clicou nesse vídeo ficou surpreso porque não era uma hipótese, era uma confirmação que a Julia Money Girl ia se casar. Como se fosse uma informação super confirmadíssima da Julia Money Girl. Uma coisa que a gente pode perceber é que a internet tem uma necessidade absurda de descobrir mais sobre a Julia Money Girl. Ok, mesmo que isso fosse verdade, a Julia Money Girl não precisa se pronunciar sobre, até porque, gente, a vida pessoal da Julia Money Girl pertence somente a ela. Ela já tem 21 anos de idade, então ela pode escolher se ela quer casar em breve ou casar agora, nesse exato momento. Enfim, gente, sabendo que sim, ela pode escolher se quer falar publicamente sobre isso, gente. A gente vive na internet onde tudo é exposição e a Julia Money Girl não seguiu por esse caminho. Obviamente, gente, até hoje a Julia Money Girl não mostrou seu rosto porque a Julia sempre priorizou a sua privacidade e sempre foi muito reservada enquanto a isso. Tudo isso começou quando uma garota falou que era vizinha da Julia Money Girl e que a Julia tinha falado pra ela que ela iria se casar. Mas a maior questão mesmo é que as pessoas estavam
estavam discutindo nos comentários se era verdade ou não, se tinham fontes ou provas que realmente afirmasse que a Julia Minegirl iria se casar. Agora vamos pensar o quão difícil é se realmente a Julia Minegirl falou pra essa garota que iria se casar, que é algo pessoal, e essa garota simplesmente expor na internet sobre a vida pessoal da Julia Minegirl. Se essa garota realmente conheceu a Julia Minegirl, bom, a gente não sabe, porém, nada é impossível, né, gente? Porém, a gente também não pode descartar o fato de que pode ser apenas uma teoria. Mas enfim, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Mas enfim, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.